A esta altura, já aprendemos muito sobre eletricidade. Já sabemos o que são forças, cargas, voltagens, correntes elétricas, etc. A questão que surge agora é a seguinte: o que significa tudo isso? O que existe de realmente importante em toda essa história? Deixe-me explicar melhor o que quero dizer. Lembrem-se da máquina gigantesca de Van Manen, aquela desenvolvida em fins do século XVIII. Ela podia gerar uma voltagem de 100 mil volts. Ele usou uma associação de 100 garrafas de Leyden para nelas armazenar energia e conseguir armazenar 2.000 joules de energia. A questão agora é a seguinte: isso é muito? A resposta é não. 2.000 joules de energia corresponde a cerca de meia caloria alimentícia. Ou, em termos estritamente elétricos, uma pequena bateria de radiotransmissor de 9 volts pode armazenar 10 vezes mais energia elétrica que as 100 garrafas de Leyden de Van Manen. Mas essa máquina pode projetar uma faísca a uma distância de mais de 60 centímetros, o que certamente não ocorre com a bateria. Assim, a questão é: o que é realmente importante? O que é que vale? Voltagem ou potencial elétrico é uma medida de energia potencial de uma carga elétrica, como, por exemplo, os elétrons que constituem os átomos do seu organismo. Assim, talvez você pudesse perguntar qual é o potencial que mantém juntos os elétrons do seu organismo. Tomara que seja muito mais do que podemos desenvolver com essa máquina. Caso contrário, essa máquina seria terrivelmente perigosa, podendo nos reduzir a pedaços. Assim, estariam os elétrons ligados ao nosso corpo mais fortemente do que o potencial que poderia ser desenvolvido com essa máquina? A resposta é não. O potencial de ligação de um elétron no seu organismo é de apenas 3, 4 ou 5 volts. Com essa máquina, podemos obter 100 mil volts. Mais uma vez, estamos confusos em relação ao que é importante em eletricidade. Os elementos básicos da eletricidade são muito simples. Se pudermos imaginar cargas elétricas multiformes no vácuo, teremos então cargas positivas e cargas negativas se atraindo ou se repelindo mutuamente com uma força que varia inversamente com um quadrado da distância entre elas. Na verdade, isso é tudo. Mesmo assim, foram necessários milhares de anos para chegarmos a essa conclusão. Mesmo hoje, quando já compreendemos bem o assunto, ele ainda é confuso e difícil de se aprender. Por que é que isso é assim? Isso acontece porque esses elementos da eletricidade, cargas multiformes no vácuo, jamais existiram no mundo real. A eletricidade existe sempre na matéria e, portanto, a fim de compreender a eletricidade, devemos primeiro entender a matéria. Mas a matéria tem uma natureza essencialmente elétrica. Assim, a fim de compreendermos a matéria, devemos compreender primeiro a eletricidade. Esse é exatamente o X do problema que pretendemos discutir hoje. À primeira vista, tentar descobrir a verdade sobre a eletricidade parece tão arriscado quanto uma noite em Las Vegas. A eletricidade possui numerosas entidades: carga, potencial e campo, para citar só algumas. E com toda essa fantástica variedade, é difícil saber qual a mais importante. O que é preciso é uma maneira de explicar como tudo se encaixa. Uma maneira de se utilizar o bom senso e a clareza. Precisamos formular algumas regras básicas que expliquem as causas que geram os efeitos elétricos. O que é preciso é uma mudança de cenário. À primeira vista, a conexão elétrica entre Las Vegas e essas colinas de Nevada não é imediatamente aparente. Os agrimensores não arriscam palpites. Nada é aleatório nos detalhes precisos dos seus mapas, nem nas suas medições que determinam a altura acima do nível do mar de cada ponto de uma região pré-determinada.
Uma linha é traçada unindo todos os pontos de uma determinada altura acima do nível do mar e repetida para outras alturas a intervalos regulares. Para quem tem prática, os contornos de nível constante resultantes constituem uma clara representação da configuração do terreno. Da mesma forma, os contornos ou linhas de nível desse mapa constituem uma clara representação de um campo elétrico. Essas são as curvas de nível de potenciais elétricos constantes. E representam também um terreno com seus altos e baixos. Quando o terreno sobe e desce, o viajante prudente precisa conhecê-lo, porque subir ladeiras pode ser um grande esforço. Podemos dizer exatamente o mesmo do potencial elétrico. Subir a rampa do potencial exige um grande esforço. E quanto mais íngreme, mais difícil a subida. É claro que, se o potencial não muda, não haverá qualquer esforço exigido. E se o potencial diminui, o campo está sempre descendo. Numa analogia, o potencial elétrico representa as colinas e os vales, e o campo elétrico é o aclive ou declive. Em termos mais matemáticos, o campo elétrico é uma derivada negativa do potencial. Ou, em outras palavras, o potencial é menos a integral do campo elétrico. O campo elétrico de uma carga pontiforme isolada é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Assim, sua integral é proporcional a 1 sobre R. No caso de uma carga pontiforme isolada, a direção do campo é óbvia. Mas o que acontece em situações mais complicadas? Ao que se assemelharia o campo elétrico para esse potencial? Como não é necessário qualquer trabalho para impelir uma carga ao longo de uma curva de potencial constante, não há componente do campo ao longo da direção da linha equipotencial. Assim, o campo elétrico é perpendicular às linhas equipotenciais em todos os pontos. É assim que ele assume sua forma familiar. A forma familiar, até mesmo do mais acidentado dos terrenos, não é só picos e vales. Algumas regiões são perfeitamente planas e horizontais. Um lago é uma região de altura constante acima do nível do mar. Assim como uma região de potencial elétrico constante é criada por um condutor num campo elétrico. E uma vez que o potencial elétrico é o mesmo em toda a superfície de um metal, o campo elétrico é sempre perpendicular a essa superfície. Nas montanhas, é difícil encontrar muita coisa perpendicular a qualquer coisa. Mas na cidade isso é fácil. Aqui é fácil encontrar a eletricidade em ação. Embora essa proliferação de luzes e cores talvez não seja o que os pioneiros da eletricidade tinham em mente, foram eles que criaram as suas bases. Benjamin Franklin fez sua parte ao trazer o potencial elétrico do céu para a Terra. Thomas Edison, pensando mais em trabalho do que em diversão, capturou a eletricidade num vidro e fez com que produzisse luz. Essa proliferação de lâmpadas de neon
provavelmente não chegou a ser imaginada por George Claude, o físico francês que desenvolveu uma luz neon prática em 1909. Essas primeiras luzes de neon foram instaladas no Grand Palais de Paris. Não como decoração, mas como lâmpadas comuns. O brilho avermelhado dessas luzes foi considerado um retrocesso por quase todo mundo, menos por Jacques Fonseca, um publicitário. Naquela luz vermelha, ele enxergou grandes possibilidades. Ele conseguiu convencer Claude a lhe vender os direitos do seu invento. E em 1912, Paris tinha o primeiro cartaz de neon do mundo. Isso era apenas o começo. O potencial elétrico permite a realização de um trabalho ao fazer com que as cargas elétricas fluam. Não importa onde elas possam ir, seu potencial é medido em volts. Mas quanto representa 1 volt? E quantos volts são necessários para se realizar um determinado trabalho? Uma pilha de lanterna tem 1,5 volt. Com apenas 2 delas, pode-se fazer trabalhos que valem milhões. Quando necessário, 12 volts são suficientes para dar a partida num carro. E 110 volts suficientes para acender 1 ou 2 lâmpadas. Ou atirar longe um bandido. Mas o crime não compensa. Mesmo com um bandido de um braço só, o jogo pode ir longe demais. Quando isso acontece, não há vencedor. No dia 6 de agosto de 1890, às 6h40 da manhã, na prisão estadual de Auburn, Nova York, William Kemmler foi o primeiro condenado no mundo a morrer eletrocutado. Foram necessários aproximadamente 17 segundos e alguns milhares de volts. Mas a cadeira elétrica não foi a primeira utilização das altas voltagens. No século XVIII, o gerador eletrostático gigante de von Maron era capaz de produzir 100.000 volts. O mesmo era conseguido pelo gerador Van de Graaff. Em modernos laboratórios de física, esse acelerador de partículas Van de Graaff utiliza 3 milhões de volts. Mas as altas voltagens não estão confinadas a exóticos laboratórios. Todos os dias, os fios conduzem eletricidade a centenas de milhares de volts, cruzando os campos em direção à cidade, onde lâmpadas de neon usam cerca de 10.000 volts para fazerem o seu trabalho. E parte desse trabalho é manter esta cidade unida. Às vezes ajudam até mesmo a unir as pessoas. Mas a eletricidade também é responsável por um tipo de união completamente diferente. O próprio átomo, o tijolo básico de tudo que vemos, sentimos ou cheiramos, é mantido unido pela força da eletricidade. E esses vínculos entre os elétrons e o átomo possuem uma voltagem bem definida. Essa voltagem mantém o mundo unido. Mas qual é a voltagem do átomo propriamente dito? Em cada átomo, a força elétrica une elétrons com carga negativa a um núcleo positivo. O núcleo é tão pequeno que pode ser confundido com uma carga positiva pontiforme, muito embora consista realmente de nêutrons de carga neutra e prótons de carga positiva. Cada elétron tem exatamente a carga negativa necessária para contrabalançar a carga positiva de um próton. O resultado pode ser um átomo perfeitamente neutro. Essa imagem, ou qualquer imagem de um átomo, é apenas um modelo. Mas como um modelo, é um guia para os fatos. E um desses fatos, de grande importância, é que a distância do núcleo ao elétron mais afastado de qualquer átomo corresponde sempre a 1 angstrom, o equivalente a 100 milionésimos de centímetros. Do ponto de vista desse elétron mais afastado, os outros elétrons virtualmente contrabalançam a carga elétrica de todos os prótons no núcleo, com exceção de um só.
Assim, o elétron mais afastado percebe de forma sensível o campo elétrico e o potencial elétrico decorrente de um só próton, a uma distância de cerca de 1 angstrom. Seu potencial elétrico é de apenas alguns volts. E como sua carga é negativa, o mesmo acontece com a sua energia potencial, convenientemente medida em unidades chamadas electronvolts. Esses poucos electronvolts, menos uma pequena quantidade de energia cinética, é o que precisa ser vencido para separar um elétron de um átomo. Mais ou menos o mesmo é necessário para remover um elétron de uma molécula ou de um pedaço de metal sólido. Muito menos é necessário para arrancar dólares dos turistas de Las Vegas. A atração do jogador pelo dinheiro é grande, mas o vínculo entre o dólar e o jogador é muito frágil. Alguns dos outros laços aqui estabelecidos, no entanto, são de natureza mais duradoura. Pelo menos em alguns casos, eles são muito fortes. Mas quando alguns volts unem um elétron a um átomo, qual a intensidade desse vínculo? Como um gerador Van de Graaff é capaz de gerar até 100.000 volts, essa máquina deveria ser capaz de ionizar toda e qualquer partícula de matéria à vista. Mas não é isso que acontece. Às vezes, a voltagem sozinha não é suficiente. De fato, se um átomo e um Van Graaff disputam um cabo de guerra por um elétron, o átomo é sempre o vencedor, pois o cabo de guerra é uma questão de força, não de voltagem. Em outras palavras, o que importa é a derivada da energia potencial, e não apenas o valor da energia potencial. Aqui temos a cúpula de um Van Graaff e um átomo. Os dois disputam um elétron que pode estar ligado ao Van de Graaff por dezenas de milhares de volts. Mas ampliando de 10, 100, 1000 vezes, observamos que a energia potencial do elétron devido ao átomo é muito menor, mas cresce de maneira mais rápida. De fato, a escala horizontal precisa ser aumentada 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 vezes apenas para se poder ver seu declive. A força do átomo é 100.000 vezes maior do que o do Van de Graaff, e isso não é uma disputa. Não se pode considerar uma disputa quando a casa determina as probabilidades. É por isso que os jogadores espertos preferem deixar muito pouco por conta da sorte. Benjamin Franklin foi um deles. Ele chegou mesmo a descobrir uma maneira de eliminar alguns dos riscos das tempestades. De fato, sua invenção do para-raio salvou igrejas, celeiros e casas de completas destruições. De onde vem a luz do raio? Como acontece com qualquer faísca, as moléculas de ar são ionizadas temporariamente, deixando um gás de íons moleculares positivos e elétrons negativos, chamado plasma. Muito rapidamente, a força elétrica entre íons e elétrons faz com que se recombinem em matéria neutra, deixando escapar o excesso de energia na forma de luz. Mas o raio pode ser domado. Num tubo de neon, por exemplo, o mesmo processo pode ser atenuado para produzir uma luz contínua. Mas o campo elétrico numa lâmpada de neon, ou numa máquina Van de Graaff, ou até mesmo numa nuvem de tempestade, não é capaz de ionizar a matéria. Como então é capaz de fazer as faíscas voarem? A resposta é que elas realmente ionizam o ar, mas não diretamente num cabo de guerra. O ar em torno do bulbo de Van de Graaff contém sempre alguns elétrons.
O campo elétrico do Van de Graaff acelera um desses elétrons até que ele colida com outra molécula. E isso sucessivamente. Se a distância entre átomos for suficientemente grande e o campo for bastante intenso, o elétron pode acumular suficiente energia cinética para afetar outro elétron ao atingi-lo. Quando isso acontece, ambos aceleram, causando uma maior ionização numa reação em cadeia que produz uma faísca. Assim, uma máquina Van de Graaff ou um letreiro de neon ioniza o ar não pela simples força elétrica, mas por meio de colisões. Embora isso não seja exatamente uma fraude, não deixa de ser um truque. Mas o mundo está cheio de truques. Truques cientificamente elaborados para ionizar os talões de cheques dos turistas. Existe muita energia também aqui, e a energia das pessoas parece subir a cada hora que passa. A energia elétrica, por outro lado, sobe com a voltagem e com a carga. Assim, a questão da quantidade de energia que um dispositivo elétrico pode liberar depende não apenas de sua voltagem, mas também de sua carga disponível. O Van de Graaff e este gigante gerador eletrostático atingem altas voltagens antes que faíscas provoquem a sua descarga. Mas até mesmo as 100 garrafas de Leiden de Van Maron não podiam armazenar tanta carga quanto a existente numa bateria de automóvel. Mesmo tendo uma voltagem muito mais baixa do que essas máquinas, ela armazena toda essa carga em forma química, infinitamente mais útil. De fato, uma pilha de rádio comum armazena 10 vezes a energia do gerador Van Maron. Uma bateria é um depósito de energia, mas em qualquer dia, qualquer que seja o número de baterias, muito mais energia é armazenada aqui. Mas apenas uma pequena fração da enorme energia potencial dessa água é convertida em energia elétrica. Essa energia viaja através do deserto até a cidade, onde cintila durante a noite em todas as cores, formas e tamanhos. Mas por trás da fachada brilhante, carga e campo, energia, voltagem e força são a essência da eletricidade. E essa mesma essência mantém o universo unido. No início do século XIX, um químico britânico chamado John Dalton propôs a lei das proporções simples e múltiplas, e essa lei forneceu pela primeira vez uma base científica sólida para a velha ideia da teoria atômica da matéria. Mas nem todos os cientistas aceitaram a teoria de Dalton. Durante todo aquele século, um grupo de químicos conservadores achava que não era uma atitude científica correta acreditar em alguma coisa que não se podia ver. Em relação à teoria atômica, diziam, não precisamos dessa hipótese. Eles não foram os únicos a não acreditar na teoria de Dalton. Dalton tinha um rival ao título de maior químico da Inglaterra. Seu nome era Humphrey Davy. E Davy também não acreditava na teoria de Dalton, mas pela razão exatamente oposta. Ele achava que Dalton não tinha ido suficientemente longe. Seu argumento era mais ou menos o seguinte. Vejam, existiam na época 40 elementos químicos conhecidos. Isso significa que, de acordo com a teoria de Dalton, devia haver 40 tipos diferentes de átomos indivisíveis para explicar as propriedades desses elementos. Mas, dizia ele, desses 40 elementos, 26 são metais. Todos apresentam as mesmas propriedades de superfície brilhante, boa condutividade elétrica e térmica, ductibilidade mecânica e outras propriedades. Ele dizia, não pode ser por acaso que aconteceram essas 26 associações diferentes com iguais propriedades. Deve haver algum princípio subjacente de metalização. Isso queria dizer que os átomos de Dalton deviam ter alguma estrutura interna. Bem, foram necessários 100 anos
Mas no fim ficou provado que tanto Dalton quanto Davy tinham razão. A matéria é composta de átomos. E os átomos têm, de fato, uma estrutura interna que explica a existência dos metais. Mas muito antes que isso pudesse ser compreendido, na verdade, muito antes de Davy e Dalton, ele foi utilizado por um italiano chamado Alessandro Volta, que inventou a pilha elétrica. Mas esse é o assunto do nosso próximo programa.